Marcos 7, do 31 ao 37, diz assim a leitura da palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os seus ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo o que ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Oremos. Pai bendito e amado, nós te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos porque Tu és Deus, não existe outro além de Ti. Amém. Suplicamos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo traga o nosso entendimento, a Tua palavra. Traga cativo, meu Deus, o nosso entendimento nessa noite, Pai, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A cura de um homem surdo e gago. Irmãos, eu preguei no domingo passado sobre a cura da sogra de Pedro. E talvez foi um dos textos, e eu até citei isso no sermão, que é um dos textos que a gente dá menos importância, não porque ele não é importante ou porque não tem relevância, mas porque era apenas uma febre. Era apenas uma febre. E naquele sermão eu falei sobre que Cristo ele dá importância assim às pequenas coisas, e nós precisamos dar atenção também às pequenas coisas. Se a cura da sogra de Pedro foi um grande milagre, mas através de uma pequena febre, digamos assim, esse aqui, para mim, no ranking dos milagres de Jesus, de cura, foi o mais esquisito deles. Jesus Cristo, ele ungiu a língua desse homem gago com a sua própria saliva e colocou os dedos nos ouvidos desse homem. Então, a entender, Cristo passou a língua, a sua língua, nos seus próprios dedos e colocou os seus dedos com a sua saliva na língua desse homem e depois colocou os seus próprios dedos, os dedos de Cristo, nos ouvidos do homem que era surdo. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nessa noite a respeito comigo, junto comigo, sobre as formas com que Cristo opera. E em cima disso, irmãos, eu gostaria de dizer algo para você, que muitas vezes você não vai entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes você não vai compreender o processo e vai parecer estranho, vai parecer esquisito, mas em todas as vezes você vai precisar crer. Em todas as vezes você vai precisar confiar, mesmo sem entender, você precisa confiar, porque Jesus Cristo sabe o que está fazendo. Amém. Jesus Cristo sabe exatamente o que Ele está fazendo. Pode parecer estranho no começo, jamais visto, mas o Senhor Jesus sabe o que Ele está fazendo. Cristo estava mais uma vez, o texto diz, na região de Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades que sofriam sempre uma possessão. Mudava-se o governo, possuíam aquelas 10 cidades. Dentro dessas 10 cidades tem duas que se destacam mais, que é Gadara e Gerasa. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, provavelmente já leu Marcos capítulo 5, nesse capítulo a qual o Senhor Jesus Cristo narra a história de um homem endemoniado, que ninguém mais podia com ele. Não existia corrente que o segurava, não existia cadeia que o prendesse, e esse homem andava nu, uivando nos túmulos, nos cemitérios, e todo mundo tinha medo dele. E Jesus Cristo então vai até
essa cidade, aonde está esse homem. E quando Jesus Cristo põe o pé nessa cidade, lá vem o homem endemoniado, gritando: que tenho, eu cultivo. E Cristo então expulsa aquela legião de demônios que está no corpo daquele homem e permite que aqueles demônios vão para uma manada de porcos. Você sabe muito bem que a história diz que aqueles porcos então, agora os porcos endemoniados, se precipitam de um despenhadeiro, morrem todos. Os homens, os lavradores, os agricultores que tomavam conta dos porcos ficaram apavorados, voltaram para a cidade e contaram o que viram. Quando Cristo retorna com o homem agora em sã consciência, vestido, não está mais nu e conversando normalmente, Jesus Cristo é expulso daquela cidade pelos moradores. Aquele homem que outrora estava endemoniado pede para ir junto com Jesus, e Jesus diz não para ele. E ali Jesus institui o primeiro missionário. Jesus diz: você não vai comigo, mas você vai voltar para a sua casa, para os seus parentes, para os seus amigos, e você vai contar o que aconteceu. Jesus Cristo então sai de lá, mas deixa um representante. Agora, um homem em sã consciência que outrora foi um homem possuído por uma legião de demônios. Não existem limites, irmãos, ou fronteiras para o nosso Deus. Nós estamos vendo aí esse episódio terrível, e nós vemos que não importa qual seja a força do ser humano, ou o seu poderio militar, ou a sua influência, existem limites que as forças não podem ultrapassar. Existe um limite. Existem territórios que, se cruzar aquela fronteira, levanta-se uma guerra. E nós vemos que os poderes humanos estão amarrados e limitados dentro daquele espaço. E se passar daquilo, o problema é muito maior. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite que não existem limites, não existem fronteiras, não existem barreiras, não existe um muro físico ou espiritual que impeça Jesus Cristo de chegar até você. Não existe nada em nenhum lugar construído por mãos humanas, ou mãos angelicais, ou mãos demoníacas, ou qual seja a força que possa impedir ou repelir Deus de ali chegar. O Salmos 24, versículo 1 diz o seguinte: do Senhor é a terra, a sua plenitude, e os moradores que nela habitam. Não existe nada nem ninguém que possa impedir o avanço do Senhor. O Senhor não conhece barreiras, e Ele mesmo deixou claro na sua palavra, através da sua onisciência, que é impossível se afastar dele. Fisicamente é impossível se afastar de Deus. Talvez um homem que fisicamente mais se afastou de Deus foi um homem chamado Jonas, que na sua época recebeu uma ordem de ir a Nínive, mas resolveu ir para Tarsis. E como naquela frase tão conhecida do Chapolin Colorado, porque parece muito o que ele faz, olhar para o mar revolto. Os marinheiros já tinham jogado toda a carga fora, e Jonas olha para aquele mar e diz: eu prefiro morrer do que perder minha vida, porque ele estava com medo de ir para Nínive, porque lá ele iria morrer, mas agora ele prefere ser lançado no mar revolto do que ir para Nínive. Mal ele sabia que o Senhor tinha preparado um peixe, e ali estava o primeiro protótipo de submarino que depois o homem foi inventar. E Jonas foi tragado, engolido pelo peixe. E se você ler Jonas, capítulo 1 e 2, você vai ver que Jonas, ele chega a dizer que ele desceu tão fundo no ventre do peixe, que esse peixe nadou tão profundo, que ele chegou perto das bases da terra. Na oração de Jonas, as palavras dele, ele diz o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Então, de distância, o homem que mais se afastou de Deus foi Jonas. E o interessante é que mesmo lá, dentro do estômago de um peixe, no fundo do mar, beirando
portas do inferno, e é isso que Jonas diz aqui no texto, ele clamou ao Senhor, e imediatamente o Senhor o socorreu. É impossível você se afastar de Deus. Pastor, eu estou afastado de Deus. Você quer Deus? Clame por Ele nessa noite. Chame por Ele, porque imediatamente Ele virá ao seu encontro. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada. Deus é onisciente, onipotente, e Ele também é onipresente. O salmista disse: se eu fizer a minha cama nas profundezas do mar, lá tu estás. E se eu tomar as asas da alva e subir nas alturas, lá também tu estás. Não tem para onde fugir do nosso Deus. Trouxeram então até Jesus um homem surdo e gago. E por que eu falo isso? Porque Jesus outrora foi expulso daquela região. Talvez se fosse um de nós, nunca mais pisaria o pé lá. Não vou mais lá. Fui expulso. Não me trataram bem naquela região. Mas o Senhor Jesus Cristo sabia que não só um endemoniado, mas agora existia um homem que também estava aprisionado. Aprisionado não por forças malignas, apesar da palavra prisão, que é usada para prisão de línguas, também ser usada como uma prisão demoníaca. Mas ele estava aprisionado dentro de si. Um homem que não conseguia se comunicar. Um homem que só conseguia ouvir, e nós não sabemos qual a idade desse homem. Mas para ser um homem e ser catalogado como um homem, ele tinha mais de 21 anos de idade. Essa seria a idade mínima para você ser considerado um homem adulto. A idade mínima. Nós não sabemos quanto tempo foi, mas esse homem, a única voz que ele conhecia era a voz dos seus pensamentos. A vida toda ele não conseguiu ouvir outra voz, a não ser a voz do seu próprio pensamento. E quando tentava falar, se comunicava mal, pois a sua língua estava presa. Ele era gago, mas não é uma simples gagueira, mas sim uma prisão de língua. Esse homem não conseguia se comunicar, a ponto de que os próprios amigos dele e aquela outra multidão que estava ali, quando percebeu o milagre que Cristo diz, fala aqui no versículo 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esse homem era gago e surdo. Ele quase não falava. E talvez, irmãos, por conta da sua deficiência, esse homem também se calou. Tentava se comunicar, era objeto de chacota, era objeto de escárnio. Na escola sofria bullying. Lá vai o mundinho, lá vai o surdinho, porque o ser humano é mau na sua essência. E o ser humano, ele gosta de criar um estereótipo. Então se você vê alguém com cabelo comprido, ele vai ser o cabeludo. Se você vê alguém com a barba comprida, lá vai o barbudo. Se você vê alguém sem cabelo na cabeça, é o careca. Se você vê alguém com um bigode um pouco grande, é o bigodão. E assim sucessivamente, se é gordinho, é o barriga. E o ser humano, ele gosta de inferiorizar os outros. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Aí você imagina o quanto esse homem sofreu. Jesus não está dizendo que em uma determinada idade ele ficou surdo e gago. O que dá a entender aqui é que ele nasceu com essa deficiência. Mais ainda do que uma perseguição externa, um bullying, né, uma palavra moderna, um bullying, esse garoto ou esse homem sofreu uma perseguição religiosa. Inclusive os próprios discípulos de Cristo tinham esse preconceito. Ao passar e ver um homem deficiente, eles perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? O pai ou a mãe? E Jesus disse: não foi nem o pai nem a mãe, mas ele nasceu assim para que o poder de Deus se aperfeiçoe, para que Deus seja glorificado.
Os próprios discípulos tinham essa visão, e essa era uma visão comum da época, que quem nascesse com alguma deficiência, os pais estavam sendo punidos por algum pecado. E aquela pessoa era considerada uma pessoa amaldiçoada. É tanto que o paralítico que ficava pedindo esmola na frente da porta formosa, nunca tinha entrado no templo, porque pela sua deficiência, ele era considerado indigno de entrar lá dentro. Por ser deficiente, ele não podia entrar lá dentro. Por isso que perto do templo existiam galpões que eram chamados de Betesda, que significam casa de misericórdia. E nestes pavilhões existia um poço que vez ou outra descia um anjo, movimentava as águas. E a crença da época era que o primeiro doente enfermo de qualquer necessidade, qualquer doença ou deficiência, que entrasse no poço, era completamente curado. Essas pessoas eram privadas do convívio religioso. Ele vivia também aí um preconceito espiritual. Mas Cristo não tem medo de cara feia, Cristo não se amedronta com ameaças, e dele é a terra e a sua plenitude, e lá existia um homem que precisava desse favor imerecido, dessa graça tão maravilhosa. Então Jesus Cristo torna para a mesma região. Pasmem, quando Jesus Cristo chegou na região de Gadara e Gerasa, não encontrou uma multidão raivosa, muito pelo contrário. Aquele missionário que era antes, outrora foi endemoniado, fez um bom trabalho. E agora aquelas pessoas que estavam lá foram receber Cristo, já sabendo do seu poder, sabendo do que ele podia fazer, e levaram os enfermos para que Cristo curasse. Dentre esses, um homem gago e surdo. E os amigos dele pediram, encarecidos, para Cristo: por favor, põe as suas mãos sobre a vida dele, cura ele, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer. Cristo então pegou esse homem, a multidão estava ali ao seu redor, mas Cristo percebeu algo que passa despercebido aos nossos olhos, que passou despercebido, passou batido naquela multidão, e eu fiz questão de frisar na minha Bíblia. Veja aí, versículo 33. Jesus, tirando-o da multidão. E essa frase me chamou a atenção. Jesus Cristo aqui, quando ele vê esse homem, ele não vê como o homem vê, ele não vê como os demais veem. A exemplo da viúva em Naim, que vinha com o seu filho dentro de um caixão em um cortejo fúnebre, e a Bíblia diz que a multidão que estava com Cristo estava alegre, a multidão que estava com a viúva estava triste, mas da multidão que estava com Cristo, somente Jesus olhou para aquela mãe e sentiu, é isso que a Bíblia diz, íntima compaixão. Em algumas versões, se moveu de íntima compaixão. Sabe por quê? Porque Cristo consegue olhar para dentro do nosso coração. Nós podemos estar com um sorriso estampado de orelha a orelha. Cristo sabe como você está por dentro. Você pode falsear os seus sentimentos para todo mundo, menos para Jesus. E quando vem aquele homem, eu imagino a cena de um homem constrangido, tímido, muito machucado, ferido, cheio de complexos. Aquele homem que está cansado de ser objeto de observação, de ser apontado como o gago, como o surdo, como o amaldiçoado. Jesus Cristo não opera nada na frente dos outros, mas ele retira aquele homem da multidão e vai ter um particular com o Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? Muitas vezes nós vamos experimentar o milagre do Senhor, não na frente dos outros, não como aquela música, coitada da cantora, eu não lembro o nome dela, que falou do sabor de mel. Ela deve estar com a orelha doendo, porque ela é usada como exemplo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Muitas vezes Jesus não vai colocar você no palco, ele vai entrar dentro do seu quarto, onde você está sozinho,
E ali, naquele esconderijo, o milagre vai acontecer. Amém. O Senhor Jesus não precisa de holofotes, Ele não precisa colocar você em destaque, porque você não é o destaque. Ele precisa brilhar. Ele precisa brilhar. E Jesus então tira aquele homem da multidão. Aparta aquele homem, vai para um lugar secreto. E esse sinal, por menor que seja, nos traz a revelação que diante de Jesus estava um homem fragilizado, cheio de complexidades, que os outros não entendiam e que ele não conseguia explicar e expressar. Como que esse homem ia demonstrar a sua tristeza, a sua frustração, o seu desânimo? O homem em questão não estava preparado para ser ou continuar sendo objeto de observação. E como um pai que se compadece do seu filho, Jesus Cristo olhou no coração daquele homem, viu a tristeza daquele homem, viu que aquele homem não precisava ser mais uma vez um objeto de observação. Então sai com ele de cena. Jesus retirou aquele homem da multidão. E muitas vezes é isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos retira da multidão, porque nós podemos experimentar milagres da multidão. Jesus Cristo opera milagres para a multidão, Jesus Cristo opera milagres para os discípulos, e Jesus opera milagres individuais. A multiplicação de pães e peixes foi um milagre para a multidão. Jesus andar sobre o mar revolto e acalmar a tempestade, foi um milagre que somente os discípulos presenciaram. Agora somente Pedro dos discípulos caminhou sobre as águas. Jesus Cristo opera milagre na multidão, opera. Ele opera milagre em um grupo menor, opera, mas ele também faz milagres individuais na vida das pessoas. Esse homem precisava de um tempo a sós com Deus, sem ser taxado de pecador ou transgressor da lei, ou até mesmo coitadinho, porque era isso que esse homem provavelmente era taxado, levando em consideração a cultura da época. Quantos complexos nós temos, irmãos? Quantos complexos nós hoje aqui temos? Saiba que o Senhor Jesus Cristo de maneira nenhuma vai expor você ao ridículo. Ele sabe da sua condição, Ele sabe das suas emoções, Ele conhece os seus traumas, e todos nós possuímos traumas de diferentes tamanhos. Todos nós possuímos algo que nos envergonha, algo que nos deixa cabisbaixo, que nos tira do convívio, que geram grandes problemas. Todos nós temos inibições que causam aí grande sofrimento. Aos olhos dos outros é fingimento, mas aos olhos de Jesus Cristo não é fingimento, é cura interior, é restauração. O que para os outros é fingimento, que os outros não se importam, saiba que o médico dos médicos se importa com a sua dor. Para os outros pode parecer pequena, mas para o Senhor Jesus Cristo não é, e Ele se importa com você. Por isso Ele tira você da multidão. A palavra do Senhor nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua força. É isso? Não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O porquê Cristo unge a língua do homem com sua própria saliva e põe os dedos nos ouvidos dele, eu não sei. E se eu falasse qualquer coisa para você aqui, eu estaria inventando. Já vi várias pessoas falando sobre isso e falam porque não, porque agora aquele homem ia ter a palavra de Deus na boca dele, e não sei. O texto não fala nada disso. O que eu sei, irmãos, e o que fica nítido da palavra de Deus, é que Jesus Cristo de maneira alguma industrializou milagres. Ele não fez uma fórmula. 2 mais 2 é igual a 4. O Senhor Jesus não industrializou milagres. Ele trabalhou com cada ser humano de uma maneira individual e pessoal. Porque cada ser humano é único. Cada cabeça é uma sentença. E com isso nós aprendemos no mínimo 2 lições. A primeira, que Jesus Cristo toca onde ninguém consegue tocar. Como eu disse, o filho único da viúva em Naim. Todos estavam sorridentes, os que estavam com Cristo, uma multidão eufórica. Mas Jesus Cristo viu o sofrimento daquela mãe e tocou no esquife e disse para o menino: levanta-se.
E o menino se levantou e voltou a viver. Ao exemplo também do seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E Jesus Cristo disse: tirem a pedra. E só falou com o defunto. Só falou. No caso do filho único da viúva, Jesus tocou. Lázaro, Jesus falou. O endemoniado gadareno, o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem para que aqueles espíritos imundos entrassem naquela manada de porcos. Os 10 leprosos foram curados pela sua palavra. A mulher com fluxo de sangue foi curada porque tocou nele. Vários milagres com ações distintas. Porque o Senhor Jesus Cristo se importa com a individualidade do ser humano. Do jeito que Ele tocou em mim, talvez não vai ser o jeito que Ele vai tocar em você. Agora saiba de uma coisa: se acontecer um milagre na minha vida, pode acontecer na sua também, porque o Senhor é o mesmo, e Ele disse isso lá em Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sei qual é a forma que Deus vai usar, qual é a fórmula que o Senhor Jesus Cristo vai agir, mas saiba de uma coisa: se Jesus Cristo agir, o milagre vai acontecer. Em segundo lugar, a consequência desse toque divino é uma restauração completa, corpo, mente e espírito. Jesus Cristo então tocou aonde? No problema daquele homem. Aquilo que foi objeto de vergonha para aquele homem, aquilo que foi um fardo de fracasso na vida dele, aquilo que foi algo que talvez envergonhou inclusive os seus pais, aquilo que lhe tirou a paz, aquilo que ele tinha mais nojo na sua vida e vergonha, o Rei dos Reis chegou diante dele e tocou naquele problema. O que me faz pensar, irmãos, que muitas vezes, para recebermos o milagre, nós precisamos aceitar o toque divino na nossa ferida. E Jesus Cristo vai colocar o dedo justamente aonde dói, aonde constrange, aonde causa algum desconforto, para mostrar que esse problema é problema para o mundo, que essa deficiência é uma deficiência para o homem, mas para Deus não tem significado nenhum, porque Ele tem poder de onde tocar, curar e restaurar. Amém. Jesus Cristo tocou no problema. A língua travada agora é ungida pelas salivas de Jesus. Os ouvidos que outrora eram tapados são tapados pelos próprios dedos de Cristo. E eu fico imaginando a cena. Imagine chegando aquele homem sendo arrastado por seus amigos, familiares, eu não sei, aquela multidão que pode ter caçoado muito dele durante a vida toda, e Jesus vê aquele constrangimento. Jesus pega ele pela mão e sai caminhando. Ninguém entende nada. Talvez os discípulos comecem a barrar o povo, mas deixa o mestre. A essa altura eles já tinham aprendido que Jesus fazia o que ele queria fazer. Deixa o mestre, ninguém vai incomodar não. E Jesus se afasta da multidão com aquele homem. Jesus caminha com aquele homem. Jesus faz um sinal para que aquele homem abrisse a boca. Toca na língua dele, depois nos seus ouvidos. Esse homem fragilizado vê Jesus balbuciar. Talvez ele até conseguia ler lábios, né? E Jesus então, depois de suspirar, eu anotei isso na minha Bíblia também, Jesus Cristo suspirou, e erguendo os olhos aos céus, suspirou, como alguém que se compadece da dor, como alguém que sente a dor do outro, que entende a aflição. Mas o suspiro de Cristo não foi de pena. O suspiro de Cristo foi dizendo: toma fôlego, porque a sua vida está prestes a mudar. E depois do suspiro do Senhor, Ele pronunciou apenas uma palavra: efatá. Abre-se, abre-te. Uma palavra aramaica. E quando Jesus tira os dedos dos ouvidos desse homem, esse homem conseguiu ouvir agora o canto dos pássaros, o assovio do vento, as vozes daquela multidão. Ele conseguiu ouvir Cristo dizendo para ele: agora não fala para ninguém o que aconteceu aqui. Mas o milagre foi tão completo que a língua que estava aprisionada, e essa palavra prisão significa desmos, corrente, essa língua que estava acorrentada, ela ficou desembaraçada.
e ele falava desembaraçadamente. O homem virou um tagarela e saiu contando para todo mundo. Jesus falando: calma, abençoado. Ele saiu dizendo: eu não posso, Jesus, eu fiquei muito tempo preso sem poder falar. Glória a Deus, o Senhor me curou, eu estou ouvindo, eu estou falando. E ele saiu anunciando aquele milagre. E quanto mais Jesus pedia calma, calma, ele ouvia a voz e dizia: quanto tempo ouvindo só a minha voz dentro da minha mente, agora ouço a tua voz, meu Deus, eu não posso me calar. E a fama de Jesus Cristo crescia pela boca de um homem que outrora foi mudo e pelos ouvidos de um homem que estava surdo. Nós precisamos aprender algo com isso. Aquele homem foi liberto daquela prisão. Eu não sei qual é o seu problema, ou de qual ordem ele é. Talvez você está aqui porque está com uma doença física. O Senhor Jesus Cristo pode te curar. Amém. Talvez você veio aqui justamente porque você está aí com uma doença espiritual, você está afastado, as muitas lutas te afastaram do Senhor, e você pensa: para mim não tem jeito. Lembra de Jonas? Estava dentro da barriga do peixe, no fundo do mar, e orou, e o Senhor ouviu a sua oração. O seu problema espiritual pode mudar com uma única oração e um único pedido de ajuda e de socorro. Amém. Talvez o seu problema seja psicológico. Você está sendo dominado pelos seus complexos, pelas suas falhas, e você julga que isso é grande demais, que esses seus complexos são maiores do que você e do que o seu Deus. Não são. O Senhor Jesus tem poder para curar você de todos os complexos. Ou talvez o seu problema seja psicossomático, feridas causadas pelo pecado não tratado na sua vida. O médico chegou e ele quer tocar nessa ferida, ele quer ungir esse ferimento, ele quer livrar você dessa prisão, dessas correntes que estão te segurando, para que você saia anunciando as grandezas de Deus. E só Jesus pode fazer isso, porque ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Amém. Qual é a conclusão de tudo isso? O homem era cheio de complexos, absurdo, mas confiou em Jesus Cristo e permitiu ser conduzido para fora daquela multidão. Foi para um lugar secreto com o Senhor. Seja conduzido pelo Senhor. Aceite que o Senhor Jesus Cristo conduza a sua vida, e Ele vai livrar você desses complexos. Deus ouviu a oração de um homem. Deus ouviu perfeitamente, irmãos, a oração de um homem que não conseguia falar. E um homem surdo passou a ouvir a voz de Deus, porque confiou no Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Pai bendito e amado, diante do Senhor, meu Deus, eu me coloco e peço, Senhor, que o Senhor possa estar tocando na vida daqueles que estão aqui nessa noite, daqueles também, meu Deus, que estão ouvindo essa mensagem. Meu Deus, que eles encontrem salvação, que eles encontrem consolo, que eles encontrem conforto no Senhor, que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se achegar cada vez mais e mais a Ti. Assim eu oro, em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.